Câmara Municipal de Barbacena instituiu na cidade o Dia da Saúde do Homem. É o dia 19 de novembro. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar no próximo dia 23 um grande evento para celebrar e comemorar esse dia. Várias ações serão realizadas na Praça dos Andradas. Hoje nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Dr. José Orleans, que fala sobre o evento e também fala um pouco sobre as questões ligadas à saúde do homem. Em instantes, no programa Além da Notícia. A Câmara Municipal de Barbacena aprovou um projeto de lei instituindo em Barbacena um dia para se dedicar à saúde do homem. O projeto é da vereadora Grácia Araújo. Inclusive, ela já esteve participando do programa Além da Notícia, falando sobre esse tema, porque foi um tema bastante polêmico na época, onde alguns setores da oposição haviam criticado a vereadora Grácia Araújo por ter proposto este projeto. E ela esteve aqui participando e prestou esclarecimentos à população, porque o objetivo da vereadora, e que depois foi assim também, de certa forma, apoiado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, através do prefeito, é dedicar um dia ou alguns dias para fazer uma conscientização para que os homens possam cuidar melhor da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre o evento que está preparado para acontecer aqui em Barbacena, no próximo dia 23. É um evento dedicado à saúde do homem. O dia instituído é o dia 19. O evento vai acontecer no dia 23, porque será no sábado. Aqui em nossos estúdios, o secretário municipal de saúde de Barbacena, Dr. José Orleans. Dr. José Orleans, ele que já foi diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena, já atuou também na Universidade Presidente Antônio Carlos, aqui e em outras cidades, já esteve também à frente de diversos cargos de alto escalão no governo do estado, é um homem bastante experimentado nessa questão de gestão na área da saúde, é também médico e vai falar um pouco então sobre o evento e sobre a questão da saúde do homem. Doutor Orleans, satisfação em recebê-lo no programa para que a gente possa abordar, falar um pouco sobre esse tema que é tão caro para a questão da saúde no Brasil, que é a conscientização para que os homens possam cuidar melhor da sua saúde. E já de início eu perguntaria ao senhor, existe uma certa informação de que as mulheres cuidam melhor da saúde e que os homens às vezes vão deixando a sua saúde de lado. Eu gostaria de saber até que ponto isso é verdade. A satisfação é minha. Na verdade, quando você institui um dia do homem, o dia da mulher, o dia do índio, isso tem um sentido muito importante, que é chamar a atenção para uma questão que às vezes ela passa despercebida, naturalmente, assim, uma questão que às vezes precisa ser melhor discutida. Então, o Dia do Homem é para chamar a atenção da questão do homem ter cuidado da sua saúde. Historicamente, eu sou professor de epidemiologia, claramente as mulheres cuidam melhor da sua saúde. As mulheres procuram mais médico, fazem os exames rotineiramente, até porque eu acho que a mulher tem uma preocupação em cuidar da família, e ela sabe que ela ficando viva, com saúde, ela garante o bem-estar da sua família. E isso é uma questão cultural e histórica. O homem, com esse papel histórico de provedor, deveria também ter a mesma preocupação. E ele não tem. Ele, por uma questão de achar que é muito forte, né? Eu sou forte, eu tenho uma saúde ferro, e eu resolvo assim um pouco sozinho. E os dados vêm mostrando absolutamente o contrário, que o homem deveria preocupar tanto quanto a mulher. Até porque os homens estão morrendo muito mais cedo que as mulheres atualmente. Nós temos muito mais viúvas do que viúvos. As mulheres têm maior sobrevivência. A taxa de sobrevivência das mulheres é maior que a do homem. O senhor atribuía essa questão a essa situação da mulher, às vezes, procurar mais, cuidar mais da saúde e os homens não?
Além das mulheres cuidarem mais da saúde, que é um fator decisivo, que importa, tem uma outra questão que o que está morrendo de homem de uma faixa um pouco mais jovem é que a mulher não se arrisca a muitas aventuras do ponto de vista com álcool, drogas e carro. A mulher, na verdade, é um pouco mais recatada com isso. Quer dizer, a violência é que tem tirado a vida de muitos homens. A faixa etária de 20 a 40 anos de idade é a faixa etária que tem mais morrido homens em função da violência. Vítima de acidente, de violência mesmo, de homicídios. Né? Na verdade, o homem, nessa fase, ele é mais aventureiro, ele se sente mais poderoso e ele começa a beber e a aventurar-se pelas estradas, num carro, alta velocidade. Então, essa é uma coisa que o homem arrisca mais nesse sentido a sua vida. E as mulheres são um pouco mais recatadas com isso, há exceções. Então, a faixa etária de 20 a 49 anos de idade é uma faixa etária que está morrendo muito homem. Por isso que nós temos mais mulheres sobrevivendo, então. Essa é uma questão que é importante levantar. Então, quando a Câmara aprovou o projeto, eu achei que uma grande oportunidade que tinha para discutir a saúde do homem. Nesse mês de novembro todo, nós vamos usar um botozinho azul, que no mês passado foi o rosa, do outubro rosa, novembro azul, e que nós vamos discutir com muita propriedade a saúde do homem. O dia 19 de novembro, na Câmara Municipal vai ter uma solenidade, mas o dia 23, que é um sábado, o próximo sábado a seguir, que vai ter atividade na Praça dos Andradas, em que vai ter orientações e, na verdade, os homens vão chegar lá. Os serviços que estão Nós vamos ter vários serviços de orientações, desde a coleta de exames, na verdade, sangue para exames, do PSA, vou falar um pouco sobre isso, o encaminhamento para fazer o toque retal, que é outra questão que é importante ser colocado, e além de medir pressão, glicemia, atividade esportiva, atividade de lazer, chamar a atenção do homem para o autocuidado. Nós temos que colocar um rol de atividades que para o homem se enxergar. Quer dizer, o homem precisa olhar para si e dizer assim, pô, eu mereço um cuidado melhor, eu mereço me cuidar melhor, eu mereço me vestir um pouco melhor, olhar como é que eu vou fazer. Então, na verdade, essa coisa assim, de uma autoestima um pouco mais elevada, embora todo mundo fique achando que o homem manda em tudo, com a bola toda, mas a gente, na verdade, precisa ter um pouco de cuidado, porque senão a gente acaba ficando um pouco sentindo apenas como uma obrigação de provedor e não como um ser humano integral, que tem seus desejos, ansiedades e suas fraquezas também. É preciso quebrar, então, esse tabu, né? Eu acho que é preciso a gente olhar para o homem como uma pessoa muito natural e não um super-herói, né? Apesar de, às vezes, os filhos... Tem também as suas fraquezas. Tem as suas fraquezas, que fazem parte do ser humano e que faz parte da vida. Eu acho que quando a gente admite as fraquezas da gente, é muito bom. Você, na verdade, consegue viver um pouco melhor, até porque você sabe que você tem fraquezas, né? Todo mundo tem suas dificuldades. A vida não está fácil, na verdade. Você quer achar que a vida... existe um livro muito interessante chamado Fragilidades. Esse é um livro que foi até objeto de uma reportagem do Estado de Minas, de uma crônica muito boa, mostrando que a gente tem fragilidades em todo tempo. E o homem tem as suas fragilidades. Seja do ponto de vista econômico, financeiro, de educacional, do papel realmente de ser o chefe da família, que isso muitas vezes é questionado. Nós temos várias mulheres que são chefes de família hoje em dia. E então, eu acho que... é muito complexa, né? Ela é muito plural. Eu acho que ela mudou muito da relação de que eu era há 50 anos. Graças a Deus, né? A gente está mudando. Exatamente, evoluindo, né? E eu espero que os homens também consigam evoluir também. Os homens consigam enxergar um mundo um pouco diferente. E sabendo que ele é importante para a família, para a sociedade, mas que ele precisa cuidar. Se eu não tiver um cuidado com, por exemplo, o meu peso, né, o meu índice de massa corporal, que vai ser medido no dia, com alguns exames que são básicos do ponto de vista de colesterol, de glicemia, de pressão, eu posso morrer antes. E aí eu posso deixar pessoas que precisam de mim, da minha família, minha mulher, meus filhos, na verdade, com a minha ausência. Então eu acho que isso é uma coisa que os homens precisam... E a melhor forma de se cuidar é a prevenção. É a prevenção. Sem dúvida nenhuma, em saúde, em epidemiologia, o que manda fazer é a gente prevenir. E precisa, sabendo quais são as doenças que a gente tem, as que podem acontecer, a gente precisa prevenir. Então, tomar alguns cuidados. Eu não digo que é para ficar neurótico, não. Né? Assim, tem pessoas que ficam neurótico. Não é ficar neurótico, mas assim, algumas coisas são importantes. Assim, o homem, após 40 anos, precisa tomar alguns cuidados.
E bem antes também, né? Mas 40 anos é uma faixa etária que você corre maior risco. Então a questão é do risco mesmo. Quais são os riscos que um homem tem? A partir dos 40. A partir dos 40 são muitos, e um deles é o câncer de próstata, né? 40, 50 anos, que é um risco muito, muito importante e que morre muita gente no Brasil ainda, muito homem no Brasil. Porque o câncer de próstata, na verdade, é um tabu muito grande, você admitir que tem câncer de próstata e se você não busca um diagnóstico precoce, as consequências são muito graves do ponto de vista, né, não só de reprodução, mas da atividade sexual também. E por que é o grande tabu? Porque o câncer de próstata, na verdade, ele exige que a gente faça dois exames fundamentais. Um é a coleta do sangue, o PSA, que é o exame esse todo mundo faz, tranquilo. E o outro é o toque retal, que os homens têm muito mais resistência. Mas por que não dá para fazer só o PSA? E aí, por que não dá? Porque se você juntar os dois exames, PSA mais toque retal, você aumenta a capacidade de dar o diagnóstico. Aumenta, chama sensibilidade, isso em medicina chama a capacidade de um exame ser positivo assertivo, e o indivíduo ser doente. Porque pode ser que tenha algum exame que seja positivo e o cara não é doente. Ou seja, na verdade, se chama falso positivo. Ou também pode ser que o exame seja negativo e ele seja doente. Isso é grave, é falso negativo. O exame mostra que eu não tenho a doença e eu tenho a doença. Então, na hora que eu junto o PSA, coleta de sangue, mais o toque retal, a capacidade de acertar o diagnóstico aumenta em muito. Muito, muito, muito. Chega a 95% de capacidade de diagnóstico. Então, eu tenho que fazer os dois pareados. Porque aí, na verdade, aí eu aumento realmente a possibilidade de dizer que eu não tenho a doença ou tenho a doença. Tanto que nós vamos fazer, essa semana toda, o laboratório nosso municipal vai colher exames e vai abrir o laboratório, a agenda mais para colher o sangue e vai o atendimento lá no Vilela, né, no nosso centro laboratorial. Dr. Agostinho Paulus, que é o nosso centro de referência e especialidade. Lá nós vamos colocar uma agenda muito especial para isso, a gente vai acertar isso, vamos divulgar na imprensa, para que os homens tenham acesso ao toque retal. Ou seja, colhe o sangue e faz o toque retal, e você junta isso aí e dá um diagnóstico. Ou seja, na verdade, acho que todos os homens deveriam preocupar com isso. Esse exame ele tem que ser feito a partir dos 40. A partir dos 40. Se bem que agora surgiu um artigo novo, né, uma pesquisa publicada numa revista científica inglesa, dizendo que deveria ser após os 50. Mas nós ainda mantemos no Brasil ainda, porque foi apenas uma pesquisa, ainda não é a partir dos 40 anos, essa preocupação. Seria anualmente o homem fazer essa questão do toque retal e do PSA. Na verdade, isso é uma questão que eu acho que está colocada ainda. Pode ser que haver mudança, por enquanto, 40 anos. Mas também colesterol também é importante, olhar o colesterol, né, os glicerídeos, a glicemia, a pressão. E uma coisa que dá muito na gente, os homens, é o índice de massa corporal, é a obesidade. Né? A gente tem uma tendência a ter a gordura na barriga. Então essa gordura na barriga, ela pode ser até engraçadinha, mas na verdade ela significa que a gente precisa mudar a nossa alimentação, melhorar para a gente. Evidente, você não vai ter um homem de 60 anos querer ter uma barriga de um menino de 18 anos. Até pode ser, mas isso não, a gente espera que todo mundo tenha a sua barriga. Até os homens brincam, essa barriga demorou eu formá-la. Mas é preciso ter cuidado com isso. Se eu tenho realmente um sobrepeso muito grande, chega a obesidade, o risco de problemas cardiológicos, como infarto e outros problemas, ele é muito grande. Se conseguir isso que o senhor está falando aí, é a associação de boa alimentação e atividade física. Se não tem jeito, eu sei que é duro dizer atividade física, não é? Mas a gente precisa fazer. Se é coisa que é difícil, eu tenho um amigo que ele diz que tem duas coisas que ele acha muito difícil: estudar inglês no Brasil e fazer atividade física. Ele acha muito difícil, porque você estuda inglês e você não fala o dia a dia, você esquece. E a outra coisa é a atividade física, você manter o ritmo de pelo menos 3 vezes por semana. Mas uma boa caminhada, ou seja, corrida de rua, local, academia, na verdade, é uma das coisas que a gente pretende ampliar a academia de saúde, para as pessoas terem acesso à academia, é fundamental. E a alimentação. Não é que ninguém vai comer só alface, absolutamente não. A sua picanha tem seu espaço, bom.
O torresmo tem seu espaço. Tudo tem seu espaço. Tem que ser balanceado. Não dá para comer picanha todo dia, não dá para comer torresmo todo dia. Né? Na verdade, precisa um homem saber disso. Todo mundo pode comer de tudo, desde que balanceie, né? E possa fazer uma certa, né? É importante não esquecer um frango, peixe. Mas a atividade física é fundamental. Quer dizer, essa não tem jeito. Quer dizer, a gente tem que fazer. Porque senão a gente, na verdade, envelhece mais precocemente e adoece mais precocemente. E nós estamos vivendo mais, né? No Brasil nós estamos vivendo mais. E se a gente quer estar vivendo mais, a gente quer viver com saúde. A melhor qualidade. Nós estamos aumentando a idade. Daqui a uns anos ser um país de idosos, como a Europa chegou para ser um país de idoso. Então, para ser um idoso saudável, tem que ser um jovem e um adulto saudável. Porque senão eu vou ser um idoso muito doente. E muito doente não é muito bom, né? É muito difícil a gente ficar muito doente na idade. Então, eu acredito que a gente vai aproveitar essa semana toda e esse mês para discutir essas questões, viram as pessoas falar, especialistas aqui, e vamos distribuir uma cartilhinha, saúde do homem. Preparou essa cartilha. Uma cartilhinha simples, mas que explicando algumas doenças, o uso de preservativo, explicando o PSA, algumas doenças sexualmente transmissíveis, algumas questões sobre... né, ereção, algumas questões que os homens... Ou seja, a cartilha vai abordar vários temas. Vários temas do homem. Desde orientação para o homem. Desde o tamanho de pênis do homem, isso tem importância, não tem importância. Na verdade, é uma cartilha que ela vai mostrando para os homens as dúvidas que são comuns que os homens têm. E tem medo de perguntar. Né? Os homens têm muito medo de perguntar as coisas. É impressionante. Eles têm medo, têm vergonha de perguntar. Tem vergonha, tem medo, e tem medo de perguntar e receber uma resposta, talvez, daquela pessoa. Coisa que a mulher não faz. A mulher, naturalmente, ela faz, todo ano ela faz o citológico, o preventivo, faz naturalmente. O homem tem essa dificuldade. E eu acho que a gente precisaria, o serviço de saúde todo está voltado mais para o homem. A gente precisaria chamar a atenção desse homem para que esse homem cuide mais de sua saúde. Até aproveitando isso, nós estamos criando aqui o horário de saúde do trabalhador, que está começando ainda, até engrenar, que lá no IMAIP, que é para quê? Para que esse homem que lá da área rural, que trabalha o dia inteiro, não tem como ir ao médico, ele possa vir aqui, do horário de 5 a 21 horas e ser atendido. O programa de saúde do trabalhador, exatamente para esse homem que trabalha, não só na área rural, também aqui no comércio, por exemplo. O comércio trabalha o dia inteiro. Sai do comércio às 18 horas. Já fechou o posto de saúde. Só tem emergência. Então eu não quero que ele vá na emergência, porque a emergência não resolve isso. Ele tem que ir aonde? Num local onde horário do trabalhador. Desse homem que não tem acesso durante o dia ao serviço de saúde. Então, a gente está começando a funcionar e espero que com o tempo eles vão melhorando. Claro que nada começa do 100%, mas essa é a intenção nossa, abrir esse espaço, que já começou lá no IMAIP, mas que tende a melhorar, que é o trabalhador. E somente o homem, né? Somente o homem que às vezes fica meio... A mulher é capaz de ir, dar um jeito na casa, arrumar as coisas e vão. O homem tem mais dificuldade de fazer esse ajeito na agenda dele e ir ao médico. É isso. Estou conversando com o Dr. José Orleans. Ele é secretário municipal de saúde. O tema do programa de hoje é a saúde do homem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades, o que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos com o segundo bloco
do programa Além da Notícia de hoje. Hoje falando sobre saúde do homem. O nosso entrevistado é o secretário municipal de saúde, Dr. Orleans da Costa. Com relação ao movimento que vai acontecer lá na Praça dos Andradas no dia 23. Então, todas essas ações aí totalmente voltadas para essa orientação. Essa cartilha vai ser distribuída gratuitamente? Sim, nós vamos distribuir para a população pela saúde, gratuitamente. Vamos mandar entregar recomendações para os pais, para os alunos, levar para seus pais, das escolas primárias, secundárias. A Secretaria de Educação está conosco, né, nesse momento, trabalhando junto, né, não dá como trabalhar sem educação. Aqui a gente trabalha muito em parceria. Todo o governo está mobilizando. Na verdade, quando eu vi a aprovação do Dia do Homem, eu vi como uma oportunidade de a gente chamar a atenção para um problema que é realmente importante. Eu acho que todos os movimentos, todos os dias que foram feitos pelo Legislativo, a gente tem que aproveitar, o Executivo aproveitar isso e transformar isso numa questão maior. Na verdade, assim, usar isso como instrumento de educação do popular, de orientação às pessoas. Formação às pessoas. Na verdade, o Dia do Homem e o Dia da Mulher são todos os dias. São todos os dias. Mas quando a gente chama atenção naquele dia, chama atenção para o problema mais importante que está acontecendo com o gênero masculino e o gênero feminino. Na opinião do senhor, essa cultura que existe com relação à questão do homem, isso é uma falha do sistema de saúde do país ou é mesmo essa questão do próprio homem? Eu acho que é uma questão muito de educação. O Brasil é um país que nós temos vários problemas. Um dos problemas mais importantes do Brasil é a educação. Nós temos uma educação muito deficiente, desde o primário até a universitária. E a cultura que se forma nas famílias, na verdade, é uma questão, porque os pais educam como foram educados. Então, na verdade, é uma questão muito de educação. E o sistema de saúde também acomodou-se nisso aí. Quando o sistema de saúde quando o governo criou o programa Saúde do Homem, o pessoal tomou um susto na saúde do homem. Por que sim? Porque é saúde do homem. Por que criou esse programa do governo federal, estadual e municipal? Esse programa, criaram isso. Porque, na verdade, mostrou que a gente não estava olhando para o gênero masculino. A gente estava olhando de todo mundo, só olhava para as questões mais graves. Então, eu acho que é uma questão muito de educação. Por isso que trabalhar com os estudantes, com os alunos aí, nessa educação é fundamental, para que esse menino, esse adolescente, esse rapaz, tenha uma outra mentalidade, tenha uma outra percepção do papel dele, do papel do homem na sociedade, na verdade. A educação deve começar em casa. É fundamental que aconteça em casa, mas eu acho que a escola é muito importante. Na verdade, a gente já percebe algumas pesquisas que família é fundamental, mas escola educa. Escola também é importante. A forma que a escola lida com as questões, a forma que a escola coloca regras, coloca limites. A escola é um grande aliado da educação. Eu, sinceramente, eu não tenho dúvida que a escola, seja ela primária, secundária, curso superior, ajuda a formar o caráter das pessoas. Na opinião do senhor, você não acredita que a educação no país ainda está muito tradicional? É muito tradicional e eu acredito que ela tem um problema sério de qualidade. Quer dizer, na verdade, nós temos um acesso, aumentou a educação, mas de qualidade muito ruim. E muito ruim. Na verdade, o país ele é muito ruim em serviços. A qualidade da prestação de serviço no nosso país é muito ruim. Seja em educação, seja em saúde, seja em transporte, muito ruim. Porque a educação é muito ruim. Na verdade, as pessoas não aprenderam o que tem que ser feito, não sabe o que tem que ser feito. A desinformação nas unidades de saúde, nas escolas é muito grande. Você pergunta onde é que faz isso? Eu não sei. Ninguém quer saber. Na verdade é o seguinte, nós precisaríamos muito e muito capacitar todo mundo no sistema de saúde, sistema de transporte, de educação, em todos os locais desse país, para dar um serviço melhor. Eu acho que nós temos um problema realmente de qualidade dos serviços prestados. E educação como um todo, que para mim a educação é fundamental. Eu não vejo como a gente crescer num país, melhorar a saúde do país, se a gente não tiver um sistema educacional de melhor qualidade. E é fundamental, aí eu vou falar uma coisa importante, é o professor. Quem faz a diferença de aula é o professor. Ele é o balizador da nossa de aula. Eu acho que isso é fundamental. Você não dá formar bem. Bons professores. Eu sempre falava isso com o reitor. Ele sempre fala isso com a gente. O professor precisa saber o que ele está ensinando. Ele ter paixão por aquilo. Na verdade, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. E se a gente tivesse aliado a boa educação com
nós melhoraríamos muito o nosso serviço de saúde também, porque as pessoas teriam mais cuidado em si, sabiam ler as coisas, saberiam ouvir as coisas em relação à prevenção das doenças. Na verdade, eu acho que não dá para a saúde sozinha achar que ela resolve grandes questões, porque tem questões que é da moradia, que é do meio ambiente, da alimentação, do comportamento do ser humano. Assim, na verdade, quando eu digo para alguém que tem que andar de capacete numa BR ou na cidade, eu estou orientando essa pessoa. E se ele não conscientiza que é fundamental, ele anda sem capacete, ele bate a cabeça, ele faz um traumatismo e ele vai para um sistema de saúde e ele vai ter muito mais problemas do que se ele tivesse usado o capacete. Então, na verdade, assim, o fundamental é que o ser humano, e aí o homem também, a mulher, tivesse um cuidado maior. Assim, é o autocuidado. Assim, eu preciso cuidar da minha saúde também. Assim, eu não posso delegar a minha saúde. É muito importante se delegar só para governo. Saúde é questão muito pessoal minha, é muito importante. Eu não posso achar que todo mundo é responsável pela minha saúde, menos eu. Não, eu sou responsável pela minha saúde. O governo também terem programas aí que são excelentes se a pessoa não tem a preocupação, o cuidado. Então, na verdade, eu preciso entender que saúde é uma questão minha, é questão pessoal minha. Eu preciso ter isso como um bem mais precioso. E eu tenho que estar introjetado no ser humano. A higiene tem a ver com saúde. Tem a ver com saúde. Totalmente pessoal. E individual. Como usar preservativo numa relação. É uma questão, porque hoje tem preservativo de graça nas unidades de saúde, os programas todos distribuem. Então, assim, usar preservativo é uma questão absolutamente pessoal. Não é? Isso não tem como não ser pessoal. Né? Comer da melhor qualidade, ou beber menos, beber adequadamente, é uma questão de não fumar, é uma questão de qualidade. E que eu preciso, é pessoal. E o Estado não pode, o Estado em si, não pode definir isso. Pode até dar regras, orientar, mas não posso proibir as pessoas. Na hora que eu paro de fumar, por exemplo, eu proíbo fumar nos lugares públicos, eu estou restringindo o cigarro. Uma coisa importante no Brasil aconteceu. Reduziu o número de fumantes no Brasil. Isso reduziu. Mas o álcool, por exemplo, no Brasil é totalmente liberal. O álcool começa aos 14, 12 anos, todo mundo está bebendo. Então, o álcool no Brasil é uma droga completamente liberal. Então, na verdade, precisa de algumas orientações, de alguns cuidados, que a família é importante, mas a escola também é importante. E a saúde também é importante. Eu acho que assim, nenhuma forma de prevenção funciona se não juntar saúde com educação. A saúde isolada, ela responde muito pouca coisa. Porque, na verdade, se você for olhar em relação à mortalidade e morbidade, a saúde em si, ela responde por 10, 12% só. Todo o restante é comportamento pessoal, é meio ambiente, são outras questões que influenciam na saúde da pessoa. Então, a saúde em si, ela responde nem 15%. A saúde em si que o senhor fala é o atendimento médico? Atendimento, de psicólogo, de enfermagem, ela responde em torno de, no máximo, nem 15% em relação à mortalidade e morbidade. Todo o restante vem de quê? Questões genéticas, que são pequenas, mas questões comportamentais. O comportamento do ser humano é que determina como ele vai viver, como ele vai morrer. É fundamental. E a questão, claro, da alimentação, da moradia, saneamento básico é fundamental. Não é? Você trata a doença toda semana a doença. Então, na verdade, tem questões sérias. Mas a saúde não é tão importante como a gente imagina que é tão importante nesse sentido. Quer dizer, só o sistema de saúde em si, ele não responde por muita coisa. Tem muito mais coisa. Uma dessas questões é o comportamento das pessoas. É muito comum as pessoas criticarem o sistema de saúde. Porque como se a saúde fosse o único responsável. Mas eu sou o responsável. Na hora que eu sou hipertenso e eu começo a comer sal sem parar, comida salgada, eu não reduzo o sal da comida, eu estou criando um problema para mim. Que amanhã vai virar um AVC, vai virar um derrame, vai virar uma outra questão mais complicada, e aí que eu vou exigir mais tecnologia e vou gastar mais com isso. É a mesma coisa da obesidade, é a mesma coisa quando eu não faço toque retal, quando eu não quero fazer o PSA. Então, na verdade, o autocuidado é muito importante. A questão da imprudência no trânsito está ligado a isso. Está ligado. Na verdade, a pessoa que bebe, dirige embriagado, ele está colocando em risco quem? A vida dele e das pessoas. E isso é uma questão individual. Se eu não percebo que eu dirigi embriagado, eu estou colocando em risco, aumento a minha probabilidade de eu sofrer um acidente, de matar alguém e eu morrer, eu me posso transformar num monstro, na verdade. Então, assim, é importante que a gente coloque essa questão das pessoas ter um autocuidado. A saúde precisa ser um serviço excelente, mas o ser humano precisa fazer a sua parte, individualmente, porque aí eu vou usar menos o sistema mais complexo, vou usar mais orientação. E a Prefeitura, então, agora, se valendo desse projeto, que agora já é lei,
quer exatamente isso, chamar a atenção do homem para essas questões. Né? Sim, nós queremos chamar a atenção para essa questão, mas eu realmente, como professor de epidemiologia, não posso deixar de falar de educação e do autocuidado. Como é importante a gente cuidar da nossa saúde, a gente olhar para a gente e dizer assim, pô, isso aqui depende de mim. Eu preciso. E o serviço de saúde tem que ter acesso, tem que permitir o acesso do ser humano, aí que é um grande problema, que é permitir acesso do homem, do ser humano como um todo, ao serviço de saúde, que é um problema. Não só o acesso, mas quando chegar lá tem que ter qualidade, que é um problema que nós temos no país como um todo, de qualidade de serviços prestados. Leandro, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não poderia deixar de aproveitar a presença do senhor para fazer a seguinte pergunta. O senhor falou aí da importância da formação do profissional professor. E com relação à formação do médico, o senhor que já dirigiu várias faculdades de medicina, o senhor acha que o Brasil está formando bons profissionais? Nós temos vários problemas na formação do médico também. Na verdade, a gente precisa melhorar em muito a questão da formação do médico, como do professor. Porque, na verdade, o que a gente precisa, as escolas precisam de medicina, e a gente conhece até razoavelmente bem essa questão, as escolas precisam ter professores que, além de serem médicos, são professores. Então, o fato de a gente ser médico, eu sou médico, não nos torna um grande professor, um bom professor. Não é só o fato de ser médico que me torna um grande professor. Na verdade, eu sou professor, preciso saber alguma coisa a mais, que eu possa motivar esse aluno a estudar mais, a entender a medicina. E eu acho que nós temos um problema na formação dos nossos médicos, que é da qualificação dos professores de medicina, que precisam, além de ter conhecimento técnico, de ser um bom clínico, um bom cardiologista, um bom pediatra, um ginecologista, ele precisa também ter uma formação para saber, pedagógica, para saber trazer o aluno, para o aluno ver a importância disso. Eu acho que essa é uma grande questão nossa. As escolas precisam cuidar mais de seus professores. Para saber transmitir bem o conhecimento. Sim. Que tem, mas às vezes não sabe transmitir. Eu acho que as escolas precisam melhorar muito em relação aos seus professores. Eu acho que é fundamental. Se eu fosse montar uma escola de medicina para mim, eu ia cuidar de ter, além da articulação com o sistema de saúde, ter bons professores. Eu ia cuidar de formar, identificar bons médicos e transformá-los em bons professores. E aí você consegue educar melhor esses meninos, formar melhor esses meninos, na verdade, esses meninos, essas meninas que precisam ser melhores médicos. Nós temos bons médicos, mas temos muitos médicos também que não são bons e que não entenderam, e às vezes não entendem como que é importante a gente saber fazer as coisas com as pessoas que nos procuram de maneira adequada. Assim, quanto que o médico é responsável pela saúde de quem o procura? Muito. Ser médico, para mim, é uma das questões mais difíceis, das mais sérias. E cada dia que eu vou ficando mais velho, eu vou entendendo isso. Como que a gente tem uma responsabilidade muito grande com quem nos procura. Muito grande. Doutor Leandro, certamente a sua fala, os seus esclarecimentos aqui são bastante ricos, principalmente para a saúde do homem. E eu gostaria de encerrar o programa só fazendo um convite especial para que os homens da cidade e da região possam participar, então, no próximo dia 23, desse grande evento aí que está sendo preparado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Barbacena. Bom, eu, na verdade, agradeço a oportunidade e convido todos vocês a comparecer à Praça dos Andradas nesse dia, nessa manhã, desse sábado, e para vocês receberem orientação, e ao mesmo tempo marcar os seus exames, né, somente acima de 40 anos de idade, do toque retal e do PSA, que vai ser feito também nesse dia, e o toque retal depois do Vilela. E também não se esquecerem de olhar para a sua saúde. Assim, uma vez por ano precisa pelo menos tomar cuidado de algumas questões importantes, de alguns exames de sangue que são fundamentais, não deixar isso passar por muito tempo. Eu espero que os homens da nossa cidade, da nossa região, tenham alguma visão. Eu sou uma pessoa importante para minha família e eu preciso me cuidar. E cobrar da saúde é bom atendimento. Eu acho que isso é fundamental. Nós sabemos que nós estamos muito longe de ter uma saúde ideal, muito longe. Nós temos que trabalhar todo dia para fazer as coisas, mas nós precisamos caminhar nisso. É uma caminhada, a questão da saúde. O serviço de saúde melhorar significa que a gente precisa crescer muito ainda. Eu vejo ainda como uma longa estrada a melhoria do serviço de saúde da nossa região, da nossa cidade. A gente ainda está bastante distante. Estamos no processo, esse processo não é simples e ele precisa ser continuado para que não tenha interrupção, porque senão isso, quando tem retrocesso, é muito ruim. Eu acho que a gente precisa realmente ter isso. Ter a visão de futuro para que o sistema de saúde seja melhor e atenda aquilo que as pessoas precisam. Então, na verdade, a gente precisa melhorar muito o nosso atendimento das pessoas. Precisamos conversar mais com as pessoas, receber nas unidades de saúde, explicar para as pessoas. O funcionário da saúde tem que ser uma pessoa abnegado
daquele cidadão que o procura. Assim, é a pessoa que tem que ter preocupação em orientar as pessoas. Eu acho que uma grande falha nossa é não só a falta de acesso, mas também a orientação. O cuidado que as pessoas têm que ter ao informar as pessoas nas unidades de saúde, no pronto-socorro, nas urgências, nos hospitais. Lenz, parabéns pelo trabalho, sucesso neste e nos demais empreendimentos à frente aí da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, nós vamos precisar de muito esforço, de muita boa vontade e de muita ajuda mesmo para a gente melhorar a saúde da cidade e da região. Não só por esse trabalho, mas também por tudo que o senhor assume, tenho certeza que a saúde em Barbacena vai ter um novo desenho. Nós esperamos por isso. Muito obrigado. Então fica aí esse convite para que você, principalmente homem, possa participar no próximo sábado, na Praça dos Andradas, dessa grande movimentação que vai estar acontecendo em favor da saúde do homem. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.